Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Ofício do Ministério Público, ofício da Comissão Parlamentar Especial, um ato da presidência, indicação de vários senhores vereadores, requerimento de vários senhores vereadores e o projeto de lei de vários senhores vereadores. Decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito sorteio das bancadas. Bancada do PRB. Bancada do Bloco. Vereador Renato, da Farmácia. O meu deu para o João Luiz. Tu deu para o João, é isso? Quanto, Renato? Por 2 minutos, vereador Renato da Farmácia. Silêncio, vereador na tribuna. Senhores vereadores, boa tarde. Senhor presidente, público nos assiste pela TV Câmara. Eu queria fazer primeiro uma cobrança. Nós falamos muito na construção do NEI do Pântano do Sul e fomos fiscalizar. Eu até gostaria que a TV Câmara mostrasse. Por enquanto, nada. NEI do Pântano do Sul, que tem que ter uma reforma. Por enquanto não está acontecendo nada. Então, mensalmente nós vamos ao Pântano do Sul para conferir a obra, que para ser entregue em fevereiro ela já deveria ter começado. Então, pena que o líder do governo não está aí para nos dar essa informação. Está aqui, está aqui. Está aí? Vereador Catume, NEI do Pântano do Sul, nada ainda. Nem um tijolinho. Então, eu gostaria que o senhor me trouxesse uma informação. E também causou estranheza que no Diário Oficial de segunda-feira houve um cancelamento de um adicional suplementar de 8.300.000, que se refere à construção da unidade de ensino fundamental da Tapera, construção da Escola Básica Mâncio Costa, construção da unidade de educação Morro do Céu, construção da unidade de educação infantil da Lagoa da Conceição, construção da unidade escolar de educação infantil do Campeche e da construção da unidade infantil do Morro do Quilombo. Está no Diário Oficial de segunda-feira, dia 19 de junho. Vereador Renato, o bloco te deu mais 2 minutos. Mais 2 minutos para o vereador Renato. Tá, obrigado. Então eu também queria solicitar ao vereador Catume. Vereador Catume, líder do governo, tem um corte de 8.300.000 para a construção de escolas que estão dentro do BID, das 23 escolas prometidas com o ordem do BID. Nós temos aqui agora o corte de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 23 que foram prometidas, apenas 3 estão em construção e 6 aqui já perderam a verba. Então, vereador Catume, líder do governo, gostaria que o senhor me trouxesse essa informação também. Tá? Até porque nós soubemos que esse dinheiro do BID, que é da educação, não está havendo prestação de contas. E esse dinheiro que o prefeito foi à Espanha para buscar para obras, ele não virá pela contaminação, pela falta de prestação de conta no dinheiro do BID da educação. Isso é coisa séria. Essa informação ela é verídica, tá? Então, eu queria explicação sobre esse corte aqui, sobre a retirada de 8.300.000 dessas escolas, tá? E de obras. Diário Oficial de segunda-feira. Foi cancelado, tá aqui, ó. Total da anulação, 8.300.000. Tá?
As escolas tá aqui, ó. Ensino Fundamental da Tapera, Mâncio Costa, Morro do Céu, Lagoa da Conceição, Campeche e Quilombo. Seriam as novas que estão dentro do dinheiro do BID. Então, se não houver prestação de contas do dinheiro do BID da educação, esse de obra também não vai vir. Mais 30 segundos. Não, estou satisfeito, tá? Só quero que o líder do governo nos traga algumas informações. O vereador Lino está dando mais 2 minutos, senhor. Não, muito obrigado. Agradeço, vereador. Bancada do bloco, vereador Lino Pérez, por até 10 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Tiago Silva. Gostaria só de registrar a presença da coordenadora municipal da mulher, professora, artista Solange Adão, juntamente com o nosso grande artista, Décio, que está aqui visitando o plenário desta casa. Feito o registro. Vereador Lino, por até 10 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, quero aqui também parabenizar na mesma direção a nossa coordenadora também da mulher, também nosso artista, também, que é importante, está organizando uma exposição, né, Davi? Uma exposição também aqui, eu acho na LESC, vamos ver se a gente consegue organizar lá. Eu acho que é um grande artista nosso da alma do povo local, é importante colocar isso. Também nossos vereadores, ao público que nos assiste e aos telespectadores. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Eu peguei 10 minutos, mas agora está chegando o Marcelo da Intendência. Não sei se baixar para 8. Marcelo, vai falar? Vai ceder os teus 2 para ele ou tu vai falar? Porque eu peguei os 10 minutos, para colocar como chegou o vereador Marcelo. O senhor vai precisar de mais 2 minutos? Não, ao contrário. É que não estava. Se você quiser... Não, mas eu posso ceder a Vossa Excelência. Ok, obrigado. Então, eu queria levantar alguns assuntos que são importantes, que foram motivo de debate ontem, aqui no plenário, que é importante destacar. Eu queria chamar a atenção, basicamente, que pudesse me escutar o vereador Dinho, está aqui ao lado, o vereador Tiago também, que é com relação, e o vereador Renato também, e o vereador Fran também não estava aqui ontem, que é o tema das obras do PAC, as obras do maciço, vereador Jefferson, que eu acho que é importante, eu acho que deu um pequeno ruído ontem. Então eu queria colocar da seguinte, eu pedir um tempo aí, se desse, queria pedir me recuperar meu tempo. É que está tendo aqui um... Sim, é que foi convocado o secretário, mas ninguém me passou isso hoje. Eu vou dar mais 3 minutos para o senhor. A sua conclusão, pode ser? Bom. Pode ser? Conclui mais 3 minutos. Não, então, rapidamente, só vou recortar no PAC, as obras do PAC, só dizer que foi na época, quero colocar aqui, a sensibilidade que teve, na época, o prefeito, então, Dário Berger, o vereador Tiago, onde é que ele está? O vereador Dário Berger, na época, o prefeito que voltou-se, coisa que não havia antes, para a criação das EIs e a regularização fundiária em áreas esquecidas, empobrecidas, invisíveis da cidade, que é a parte de 17 comunidades do Morro do Maciço. Então, eu queria colocar isso em parceria com o governo federal, do governo Lula, que esteve aqui em 2004, e foi a maior obra, de fato, da região sul, na obras do PAC, que agora carece de continuidade. É importante isso. Então, eu quero destacar esse aspecto. Quero colocar também que, na linha do vereador Renato da Farmácia, também apoia os servidores, com o Rogério Miranda, vereador Renato Farmácia. Rogério Miranda, os engenheiros que estiveram lá, uma obra difícil de executar na encosta, não tem a menor dúvida sobre isso. Eu, particularmente, coordenei como orientador de TCC de um aluno de engenharia, né, que fez um trabalho, o Casaril, né, Rogério Casaril, da Engenharia Civil, que detectou de 4 variáveis, muro de arrimo, pavimentação, drenagem, e a parte, se não me engano, falta um item agora, de esgoto, né, também, e de drenagem e esgoto, vários problemas de obras fora da norma, da BNT. Certo? Há problema lá de execução. Então, e obras que tiveram na época, já tinha descontínuas, já falam de 2, 3 anos atrás. Então, realmente, eu acho que ele é uma bela obra, uma obra fantástica, inédita para Florianópolis, na gestão da Dário Berger, mas nós temos que também detectar as falhas para a gente aperfeiçoar isso. A liderança que levantaram essa questão, como o vereador Jefferson levantou, né, que já vem reclamando com o Rui, que é um deles também, um que se estressou nisso muito foi o nosso Jairzinho, que
na época do Dário Berger, tem um problema. Ele desmontou praticamente o Fórum do Maciço, que era um órgão que, na época, eu praticamente ajudava e orientava, que era independente e autônomo. Depois, com a geração do Dário Berger, desmontou aquilo lá. É um problema com a liderança. Então, você tem um espectro muito grande. E, por último, eu quero levantar que o nosso mandato, junto com essa Câmara, promovemos audiência pública, há 2 anos atrás, para detectar toda essa radiografia. E, na época, saiu um grupo gestor da liderança local, junto ao Ministério Público, para colocar aqueles problemas que ainda faltavam complementar, sanar no maciço, junto ao Ministério Público Federal, que agora hoje estão relacionando diretamente com o procurador federal, o Bertuol. Se isso apareceu, esse problema, na CGU, não sei se é pelo lado do Bertuol, mas apareceu. E hoje a Caixa Econômica Federal também é ré nisso. Porque como é que ela é tão rigorosa em outras obras, como ela é conhecida por isso, muito até burocrática demais, para ter todas as normas regulamentares, como é que a obra do maciço ficou dessa forma? Então é importante a gente ver isso. Mais 30 segundos, vereador. Eu acho que é o seguinte, muitos vereadores, mas como permitir a regularização fundiária vai permitir mais ocupação? Não. Baseado na Lei 369, que garante que em áreas de preservação também tenha povos ali de baixa renda ou povos tradicionais, é importante que o maciço é uma bela referência. Mas nós temos que retificar os erros. Isso que eu queria colocar isso. Me coloco à disposição, acho que o vereador Renato da Farmácia, Jefferson e todos os demais, a gente fazer um mutirão para que venha verbas federais. Mais 1 minuto. Verbas federais que o vereador Tiago, que possa gestionar junto ao senador Dário Berger, que foi prefeito na época, que agora como senador, pudesse gestionar verbas para o maciço para complementar o que ainda falta. Então, isso eu queria colocar como senador. Na parte? Bom, primeiro eu queria parabenizar pela fala do vereador Lino Pérez, muito conhecedor da região do maciço. E realmente, não tem como negar que foi uma das maiores obras que Florianópolis já teve, para aquelas comunidades que não foram enxergadas e que hoje têm a dignidade de chegar em suas casas. Isso daí eu não contesto. Eu sigo a mesma linha do senhor em relação ao que foi feito de errado e o que faltou ser feito. Obrigado pela sua contribuição. Perfeito. Eu acho que tem que avançar nessa experiência, a bela experiência que teve. O senhor dá uma parte, vereador Lino? Sim, onde é que está? Vereador Lino, o senhor dá uma parte? Primeiro que até já fiz um requerimento, e o que a título de sugestão à sua manifestação, e até porque Vossa Excelência me citou, nós temos que trazer essa comissão para que junto... Acabou. Questão de ordem, presidente. 30 segundos. Então, obrigado. Para que junto buscar os recursos que faltam ainda. E se tiver alguma dúvida, vereador Lino, que tem algumas dúvidas, algumas explicações que devem ser dadas, eu acredito que os técnicos da prefeitura, eles podem vir aqui fazer uma explanação e nós buscarmos uma solução. Porque a obra parou. Parou por quê? Porque falta aquela vontade que tinha quando se... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, gostaria de informar aos vereadores e também ao público em geral que na tarde de hoje aconteceu a primeira reunião da Frente Parlamentar em prol das unidades de conservação, que são os parques de proteção ambiental, que muitos nos servem, como é o caso do Parque da Lagoa do Peri, em que toda a água da região sul e leste da ilha é extraída do Parque da Lagoa do Peri. Essa frente parlamentar ela foi composta e aprovada por todos os senhores parlamentares. Então estou aqui dando satisfação de que a reunião de instauração foi uma reunião excelente, teve o tempo de 50 minutos e conseguimos aprovar o estatuto da Frente Parlamentar das Unidades de Conservação. E gostaria de fazer a entrega formal a Vossa Excelência, a pedido do ICMBio, de um livro para a Câmara Municipal de Florianópolis, que fala das costas dos corais, trata da conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha de Santa Catarina, e também das unidades de conservação federais e dos centros de pesquisas do ICMBio aqui em Santa Catarina. Gostaria de entregar à Câmara Municipal e um exemplar que Vossa Excelência pudesse destinar aos vereadores membros da Comissão de Meio Ambiente.
Agradeço, senhor presidente, Ok, por fazer vereador. essa entrega. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Jefferson Eu Baix. só queria solicitar a fala do vereador Lino na íntegra da ata dessa sessão. Ok. Questão de ordem, senhor vereador presidente. Milton. Senhor presidente, eu solicito uma pequena correção que essa assessoria da casa possa fazer. No último dia 29, eu estava presente nessa sessão e saí para fazer um atendimento e voltando logo em seguida, só que já tinha iniciado a ordem do dia e eu não tinha feito o registro de presença e eu solicitei o registro de presença, só que houve um equívoco, não foi feito. Então está constando como falta para esse vereador no dia 29 de maio. Eu pediria que corrigisse e retirasse essa falta que eu estava presente na sessão e votando as matérias que estavam em pauta. Pela ordem, presidente. Ok, Pela ordem, presidente. vai ser feita a solicitação aqui à diretoria legislativa. Pela ordem, vereador Bruno de Souza. Presidente, eu gostaria apenas de justificar a ausência do meu colega e amigo de bancada, Gabriel Meurer, Gabrielzinho, porque ele acordou hoje muito mal e está buscando o que aconteceu. Então, por isso ele está ausente hoje e gostaria de apenas justificar a ausência dele. Vereadores, ontem foi feito um requerimento em plenário solicitando a presença do secretário de Cultura, Turismo e Esporte, que está aqui hoje aqui no plenário, em relação aos ambulantes. Então vamos ceder o tempo as feiras. Vamos ceder a tribuna a ele por 5 minutos, com prorrogável por mais 5. Então convido o senhor secretário Márcio E nós já vamos para prolongamento. que faça a participação, uso da palavra. Boa tarde, senhores vereadores, presidente, senhor vice-presidente, vereador Claudinei, vereador Dinho, vereadora Maria da Graça, senhores vereadores. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao vereador Miltinho pelo convite para que eu pudesse estar aqui e apresentar algumas informações sobre as feiras de artesanato, porque nos últimos dias tem se mostrado uma animosidade desnecessária, e às vezes por um pouco de desconhecimento que nós precisamos deixar claro, até para que os senhores possam trabalhar, legislar, fiscalizar o Poder Executivo de maneira mais adequada. Então, eu fiz uma apresentação rápida, a situação das feiras. Então, pode passar. Hoje nós temos um funcionário, que é um gerente, que é o senhor Adalberto, que trabalha junto às feiras, visita todas as feiras, identifica os problemas, tem um relacionamento muito tranquilo com os presidentes de feiras, que são hoje as pessoas que cuidam das feiras, pelo formato que já herdamos de outras administrações. Apesar de ser militar, eu aprendi que a gente tem que fazer as coisas com jeito. E na minha carreira militar aprendi a ser gestor público. E nós estamos fazendo isso com as feiras. Nós sabemos que lá são pais de famílias, famílias que dependem daquele trabalho, são artesãos, que precisam do nosso respeito, nós temos tido o maior respeito com todos eles. Nós também, por favor, pode retornar à apresentação anterior? Nós também fizemos o levantamento de todos os artesãos, levantamos todas as feiras, as necessidades, fizemos um relatório, porque é difícil você administrar algo que você não conhece. Então, nós precisamos primeiro conhecer. No início da gestão, que para mim começou no dia 1º de fevereiro, logo em seguida nós tivemos uma reunião no Teatro da Ubro e convidamos todos os presidentes de feiras. Porque nós precisamos conhecer, conversar, discutir os temas importantes para eles e para o poder público. Nós também tivemos o cuidado de analisar as condições das tendas. Vimos que algumas não tinham mais condições de uso e hoje nós temos 234 tendas. Pasmem, atende a 558 artesãos. Então, um número aquém daquilo que nós temos, e há uma participação muito forte dos presidentes de feira, no sentido de fazer essa gestão para que não falte para ninguém, para que todos possam trabalhar da melhor forma possível. E também fizemos um mapa de todas as feiras, mas nós não paramos aí. Nós vamos atender o que a comunidade está nos pedindo. Nós vamos ver nas comunidades onde precisa uma nova feira.
e posso elencar aqui, vereador Herádio. A Costeira do Pirajubaé nos solicitou uma feira na Praça de Esportes. Estamos organizando junto com a comunidade. O vereador Gabriel Meurer nos pediu uma feira no Monte Verde. Estamos discutindo com o vereador e, claro, com a comunidade, que é a proponente. Então, nós estamos buscando, Campeche, já estivemos vistoriando a área de um possível estabelecimento de uma nova feira de artesanatos. E há uma demanda, para os senhores terem uma ideia, o RIP tem sido marginalizado em Florianópolis. E RIP também é arte. É um artesão. E que, de certa forma, vivia ou vive na cidade de maneira totalmente clandestina e ignorada. Nós buscamos os RIPs, conversamos de maneira no nosso gabinete e nos organizamos. Hoje eles estão colocados, mesmo que não tenhamos ainda registrado essa feira da artesanato RIP, nós colocamos, em comum acordo, atrás, ali na Conselheiro Mafra, atrás da alfândega. Hoje ainda estive lá, eles estão satisfeitos, mas ainda precisamos melhorar as condições para que eles possam expor os produtos deles. Tem uma outra curiosidade. O artesão não é o artesão RIP, ele não é o artesão do cotidiano. Sério, eu aviso. Obrigado. Não é um artesão qualquer, ele é nômade. Ele fica 3 meses numa cidade, 3 meses numa outra, ele circula muito. Então, ele tem que ter um tratamento diferente. Os nossos artesãos tradicionais vivem, moram, têm família constituída em Florianópolis, ou na Grande Florianópolis. Então, tem que ter um tratamento diferenciado e um cuidado muito grande do poder público para que não sejam tratados como um comum, porque não é. Precisa ter um olhar diferente, e nós estamos fazendo. Pode passar, por favor. Esses são os locais de feira que nós temos hoje. Nós temos na Feira da Catedral hoje 60 expositores, 60 artesãos. Segunda, quarta, quinta e sexta, das 8 às 18. Nós temos a Feira da Beira-Mar, que funciona todos os domingos, das 8 às 18, lá no Trapiche da Beira-Mar. Nós temos a Feira da Lagoa, na Praça Bento Silvério, onde reúne 42, aos sábados, 42 artesãos. A Feira da Maricota, no canteiro central da Paulo Fontes, que é na quarta e no domingo, porque inicialmente era só, sábado, inicialmente era só sábado, e com o tempo migrou também para a quarta-feira. A Feira das Alfaias, lá no Santo Antônio de Lisboa, uma feira tradicional, ocupa um espaço histórico, tombado, e nós temos que ter devido cuidado com aquele espaço. Nós também temos lá 23 expositores. Por favor. Nós temos coqueiros, lá do Parque de Coqueiros, 18. Na Feira de Guarapuvu, na Lagoa da Conceição. Nós temos a Feira do Miramar, na praça, onde fica ali a Praça Fernando Machado, onde nós temos 43. Mais 5 minutos, né? Obrigado. Feira Irratones, que é uma feira, uma das mais recentes, também com 56 artesãos. Feira da Riviarte, no Rio Vermelho, também com 22. Jurerê, 16 expositores. Feira nos Ingleses, 21. Pode passar, por favor. Pontal das Artes, na Praia da Daniela, 14. Feira do Carianos, inclusive o vereador Maico Costa nos fez uma solicitação para melhorar as condições das barracas que lá estão. Feira do Ribeirão da Ilha, com 18 expositores, que também fez uma solicitação. O vereador Catume também já nos provocou na ideia de melhorar essas barracas. Então, hoje, atende a 518 artesãos, ou diria, desculpa, 558 artesãos, isso quer dizer 558 famílias que vivem disso. E que precisa do poder público uma atenção especial. Pode passar, por favor. E quais as solicitações que nós estamos trabalhando? Costeira do Pirajubaé, Campeche, Monte Verde, Trindade, Balneário do Estreito, Canasvieiras e a Feira de Arte RIP, que é a que nós estamos discutindo com eles. E não fizemos nada isoladamente. Eu posso perceber aqui na assistência alguns presidentes de feira que, claro, pelo assunto interessante, vieram acompanhar essa sessão. Nós temos construído com eles, nós temos discutido com eles. Tem regras que precisam ser cumpridas.
até porque estão previstas em lei. Existe uma lei federal, a 13.000, eu não sou tão bom de memória assim, a 13.180, que ela diz que o artesão ele precisa ter uma carteira nacional de artesão. Nós somos obrigados, até porque ele tem que comprovar que é um artesão, porque ele não pode ser tratado como um comerciante ambulante. E foi essa a confusão que pode ter gerado nos últimos dias. Existe um decreto do senhor prefeito que cria uma comissão técnica para a elaboração do edital de regularização da ocupação de equipamentos removíveis, em espaço público para comércio de ambulantes. Feira de artes não são ambulantes. Eles são regidos por lei própria. A lei aprovada pelos senhores no dia 27 de fevereiro deste ano, que é a Lei 602, de 27 de janeiro de 2017. E nós temos tomado muito cuidado em tratar a Feira do Artesanato de maneira adequada e em parceria com aquele que faz uso e que ganha o seu pão de cada dia. Nós tivemos uma reunião, o RIP disse para nós o seguinte: senhor, nós estamos aqui reunidos, mas eu preciso ir para a rua vender, que eu preciso almoçar. Esse é o artesão RIP. Não é a mesma situação do nosso artesão que mora em Florianópolis, que traz, por vezes, a sua marmita, ou vai num restaurante mais em conta para fazer a sua refeição. São situações diferentes. E os diferentes não podem ser tratados iguais. E nós estamos tratando cada um com as suas dificuldades, com as suas características, de maneira adequada. Nós fizemos, senhores vereadores, esse relato, e nesse relato nós também apresentamos, pode passar, por favor, um mapa da cidade com a pontuação de onde nós temos feira e onde nós podemos ter feira, e isso não é estanque, não para aqui. Se houver uma demanda de uma comunidade, porque o princípio dessa administração é levar para a comunidade a cultura, o esporte. E como que nós vamos impedir a instalação de novas feiras de artes se nós temos como discurso a interiorização, a levar para as comunidades as feiras? Eu pediria até que o nosso vereador Jefferson, do Maciço do Morro da Cruz, levar uma feira para o Maciço do Morro da Cruz, porque é importante, nós temos que dar acesso a esse tipo de atividade. E isso nós temos feito. Pode passar, por favor. Nós tomamos o cuidado de fazer um certificado para que o artesão se sinta protegido e seguro, porque a secretaria deu um documento dizendo: eu estou correto, para não ser tratado como um ambulante. Pode passar, por favor. A Feira da Maricota, ela está posta numa condição que não cabe à Secretaria de Cultura discutir. Cabe à Secretaria de Cultura discutir o valor cultural daquela feira. Se lá estão postos artesãos que façam seu trabalho dentro da lei, e esse é o nosso papel. Nós não definimos se aquela área ela é a mais adequada ou não. Não cabe à Secretaria de Cultura. Pelo menos, não é isso que diz a lei. A lei deixa... Você deu mais 5. A lei deixa muito claro que o papel da Secretaria é fazer a avaliação cultural, a importância cultural, a fiscalização e a organização desses espaços. Então, nós temos feito com muito esmero, e aqui agradeço toda a equipe da Fundação Franklin Cascais e também do Adalberto, que nos acompanha, que tem sido um grande parceiro, com muita educação, com muita cautela, com muito zelo. Ele tem aproximado as feiras do Poder Executivo. Então, dizer aos senhores que eu também tenho ido nas feiras. Conheço uma boa parte dos presidentes de feira. Sou consumidor das feiras de artes. E a minha condição de coronel da Polícia Militar da Reserva Remunerada só me deixa muito orgulhoso, porque eu cumpri uma tarefa numa das maiores instituições do Brasil, respeitadíssima, e que aquele que chega a coronel, ele trabalhou muito, estudou muito. Sou pós-graduado, fui representante do Brasil na ONU por 10 anos. Conheço praticamente o mundo inteiro. E os lugares que eu mais visitei, mercado público e as feiras de artesanato. Porque lá nós encontramos a raiz daquela cidade. É lá que se encontra, que se percebe o que acontece numa cidade, como ela foi construída, quais são os principais elementos da cultura daquela cidade. E eu tive o prazer de ser convidado pelo prefeito
Jean Loureiro, para ser, sim, secretário de Cultura, Esporte, e como disse bem o Bruno Judoca, que ele mandou um e-mail para mim, e divulgou o meu currículo. No esporte, eu me garanto, porque fui campeão brasileiro, fui campeão catarinense, fui campeão de Jogos Abertos, representei essa bela cidade, representei o meu estado e representei o Brasil. Na juventude já fui jovem. É uma pasta desafiadora, muito complexa, mas eu fui preparado pela minha instituição a administrar dificuldades. E é o que nós vamos fazer. Claro, contando com o apoio de todos os senhores vereadores, contando com a participação de todos os senhores. Nenhuma decisão monocrática será tomada na Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, porque o Coronel Márcio não vai deixar. Eu prefiro que me chame de Márcio, ou Márcio Alves, porque os meus 32 anos da Polícia Militar já passaram, com muito orgulho. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vice-presidente da mesa. Vereador Miltinho, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Michael Costa, por, num determinado momento da sessão, ter feito um comentário muito positivo em relação ao meu nome. Lhe agradeço de coração e fico à disposição de todos os senhores vereadores. Uma questão de ordem, secretário, eu sei que todos vocês querem... Se o senhor quiser sentar aqui, ao lado aqui, para responder, ou quiser ficar aí, vamos abrir os questionamentos rapidamente, tá, vereadores, por favor. Vereador Pedrão, primeiro. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o secretário pela vinda até a Casa do Povo, de livre e espontânea vontade, não precisou ser convocado, e acho que isso é muito bacana da sua parte, secretário, ter vindo aqui e tirar algumas dúvidas que certamente chegaram até Vossa Excelência. Eu trato aqui da questão da Feira da Maricota, que foi, acho que, o que motivou a sua vinda aqui. Na semana passada, eu fui solicitado como vereador do município para estar numa reunião junto com os feirantes da Maricota, com os artesãos da Maricota, junto com o Maicon de Oliveira, onde tinha este servidor do município recebido uma informação da Secretaria de Administração, assinada pelo secretário adjunto, que aqui me foge o nome, mas sobrenome Leal, dizendo nesse documento que a Feira da Maricota estava em situação totalmente irregular e que de lá deveria ser remanejada para um outro local. Esse problema nós vivenciamos durante o ano de 2015 e durante o ano de 2016 com a gestão passada. E aqui eu faço justiça a todos os parlamentares desta Casa Legislativa que estavam na legislatura passada, que também incorporaram essa briga pela manutenção da Feira da Maricota lá. Não teve nenhuma relação com a Secretaria de Cultura, a retirada, mas sim com a Secretaria de Administração. Dito isso, eu venho aqui pedir o seu apoio como secretário da Cultura e como membro do governo para que relembre o prefeito de que o mesmo fez durante o seu período eleitoral, até com gravação de vídeo que os feirantes da Maricota apresentaram ao Maicon, com assinatura de uma carta compromisso também, a promessa e o compromisso de não tirar... 30 segundinhos. Um pouquinho mais, senhor presidente, por gentileza, mas serei breve. Minuto. E o compromisso de não retirar os artesãos daquele espaço. Então eu venho aqui solicitar a Vossa Excelência que leve até o prefeito esta informação para que ele, de fato, cumpra com o que foi prometido no período eleitoral e traga, através de certificado e de algum outro documento ou de alguma provável alteração burocrática, alguma adequação que se tenha que fazer, que aquela feira ela permaneça naquele espaço. Eu digo isso porque a Feira da Maricota já foi colocada e retirada de tantos locais que agora, após vários anos, eles conseguiram encontrar um local que eles conseguem vender bem, que o público acessa, que os turistas acessam e que a cidade se identifica. Então, no meu ponto de vista, seria o maior erro da atual gestão, na parte da cultura, retirar uma feira que já está com caráter permanente e muito bem estabelecida e reconhecida pela cidade daquele espaço. Então, eu agradeço também a sua vinda e a sua sensibilidade ao tema. Muito obrigado.
Vereadores, ele vai anotando aqui todos e responde no final. Vereador Maicon Costa. Secretário Márcio Alves, o melhor, Coronel Márcio, porque mesmo na reserva o senhor continua sendo militar e isso não há nenhum descrédito para que o senhor assuma uma pasta de relevância que é cultura, esporte e lazer. Aliás, eu acredito que o senhor ter sido um camaleão em relação a isso tem se mostrado muito competente nas suas funções. Secretário, eu não posso me furtar de fazer dois comentários aqui. Um é corroborando com as palavras do vereador Pedrão anteriormente, referente à Feira da Maricota. Compactuo do mesmo pensamento do meu par, dito anteriormente, que a Feira da Maricota está no local exato. Nem mais para lá, nem mais para cá. A feira está certinho no lugar onde ela tem que estar. E, pelo contrário do que muitas pessoas dizem e criticam, comerciantes, até pessoas do mercado público, a feira ela agrega movimento, agrega valor às pessoas, ao próprio comércio local ali. Então ela não é algo que atrapalha, ela é algo que, por efeito colateral, traz benefício para o mercado local, mercado que está estabelecido fixo, né, de maneira fixa. O segundo ponto, eu queria que a TV Câmara pudesse pegar aqui, é referente à Feira de Arte do Carianos, que conta com 32 artesãs. Se a TV Câmara conseguir pegar aqui no meu celular, vocês conseguem aqui pegar, por gentileza. Dá para pegar aqui? Espera aí. Aqui. Por favor, vereador Miltinho. A Feira do Carianos ela conta com 32 artesãos, né? E essa feira está sem infraestrutura de barracas. Eu comentei aqui de maneira informal, mas queria deixar aqui o registro. 30 segundos. Só para finalizar, senhor presidente. Obrigado. Queria deixar aqui o registro, coronel, sei do seu compromisso em atender a situação do Carianos, mas aquela feira ela acontece uma vez por mês, no segundo sábado de cada mês, e gostaria de um pouco de atenção para aquela comunidade que muitas vezes nem no mapa da cidade consta, que é o Carianos, lá no sudoeste da ilha. Obrigado. Ok. Vereador Tiago Silva. Secretário Márcio, eu quero aqui cumprimentar a todos os vereadores que cederam esse espaço para que o secretário Márcio pudesse vir aqui fazer alguns esclarecimentos. Eu acredito, secretário, que a feira ela teve um papel muito importante na questão de renda aos artesãos que ali, né, se colocaram. Eu não poderia deixar de registrar aqui o trabalho do atual vereador, Claudinei, que lá naquela época, no IGIOF, foi também, né, um batalhador para que aquela feira pudesse ali ser instalada. Na meu ver, secretário, há uma informação que alguém disse, e isso, vereador Dinho, hoje está se tornando uma verdade. Telefone sem fio. Porque hoje a intolerância de falar mal do outro, ela está se tornando frequente. Eu acredito que tanto o secretário Márcio, que é um homem de espírito público, e todos que estavam nesse envolvimento de colocar a feira, deve sim, o secretário Márcio, chegar a um acordo, né? E eu tenho certeza que quem ganha é a cidade. Agora, o que eu vejo, e que tem que tomar muito cuidado, vereador Dinho, é aquele telefone sem fio. O vereador Dinho falou algo, e que daquele algo que falou pode ser que seja verdade ou pode ser que seja mentira. E eu tenho certeza, vereador Claudinei, que nós temos que ter esse espírito republicano de conversar, porque tanto o senhor que implantou, quanto o atual secretário, tem
nos seus corações o bem da cidade. Por isso que eu parabenizo e também quero aqui, senhor presidente, registrar que eu tive final de semana, domingo, e aqui parabenizar em público, visitando, né, aquele espaço de lazer que foi implantado pelo atual secretário, ali na Beira-Mar Norte, em que muitas crianças... Vereador senhor presidente. Afrânio Bopré. Depois Bem, colegas vereadores, secretário, eu quero só aqui reforçar, e eu acredito que exista uma enorme confusão, inclusive dentro do próprio Poder Executivo, da Prefeitura, em função do que eu vou ler aqui. Eu tenho aqui em mãos cópia de um documento e que ele vem construindo várias considerações, e aqui já no final ele diz assim: considerando que a Secretaria de Cultura é o órgão responsável pela administração das feiras de atividade artesanal, conforme a lei número tal, e que a fiscalização é competência da Secretaria de Segurança, face ao exposto, esta Comissão do Mercado Público, devidamente constituída, deliberou por solicitar à Secretaria Municipal de Segurança Pública e à Secretaria Municipal de Cultura ações urgentes para a transferência da Feira da Maricotinha para um outro local que se ofereça condições e viabilize seu funcionamento e controle. Considerando que várias outras feiras diariamente se instalam em outros pontos da cidade, sugerimos a criação de uma equipe multidisciplinar para estudar a regulamentação. Sendo o que se apresenta para o momento, o Coelho Ensejo Tarará vem assinado pelo senhor Pedro Roberto Abel, secretário adjunto da administração e presidente da comissão. O que eu acho que aqui a confusão, que essa pessoa não pode ser presidente da comissão do mercado, que é uma comissão de representação dos lojistas e etc., e ao mesmo tempo ser secretário de... Mais um minutinho. Então, essa pessoa não pode ter essa dubiedade, secretário Márcio. Vossa Senhoria, na condição de secretário, que aí mesmo colocou o orgulho de estar na frente da pasta, etc., tem que ajudar o governo a resolver essa crise de identidade, que acaba atrapalhando, de fato, né? E aqui é alguém que é um agente público, mas ao mesmo tempo é representante do interesse dos lojistas, que deveria ter a sua representação própria. Essa é a confusão. E eu acredito, então, que está aqui, é uma documentação, é um secretário de governo que está pedindo a transferência, está assinado pelo um secretário adjunto da administração. Então, essa confusão, ela precisa ser restabelecida, e todo apoio à Feira da Maricota. Senhor presidente, só fazer o registro que esse documento foi o que me referi durante a minha fala, que não recordava o nome, mas o sobrenome da pessoa era Abel. Então é Pedro Abel, secretário adjunto, que encaminhou esse documento à Feira da Maricota, do qual também foi o motivador de toda a reunião que tivemos na segunda-feira. Muito obrigado. Vereador Miltinho. Secretário Márcio, meu amigo, meu irmão, peço a palavra primeiro para lhe parabenizar pela atitude e a coragem que você teve quando ficou ciente do que havia dúvidas e colocou o nome da pasta que você que está à frente, tinha dúvida nesse parlamento sobre alguns assuntos, e você prontamente me ligou e disse: Milton, por favor, fale aí que eu quero ir explicar sobre as feiras e demonstrar as informações. Eu lhe parabenizo porque essa é uma verdadeira atitude correta. O secretário deve sim manter essa casa informada, essa casa ciente de tudo que acontece. E só vai ter essas informações se o executivo nos passar. Então são atitudes como a sua que nos deixam mais confortável aqui nesse parlamento, que dão segurança para o nosso trabalho, e peço que os outros secretários também tenham a mesma atitude nos assuntos futuros para a nossa cidade. Obrigado. São Baker. Alô.
Boa tarde, secretário. Parabenizá-lo pela vinda a essa casa de forma espontânea, né, pelo trabalho que o senhor vem realizando junto à secretaria. E, na verdade, eu ia fazer alguns questionamentos, mas aí o vereador Afrânio ia perguntar de onde veio isso, quem expediu esse documento solicitando a retirada da feira. E o que se percebe é o seguinte: o interesse está sendo visto só de um lado só, né? Como o vereador Afrânio já falou, essa pessoa que assinou o documento, ele administra a comissão do mercado e ele é um secretário. Então, eu acho que essa casa, junto com a secretaria, tem o dever de defender esses comerciantes, esses artesãos, que ali encontraram um lugar, como já foi falado, onde possam vender, onde transita muita gente, onde está funcionando a feira. Eu acho que não interfere em nada no mercado público. Se tem outras questões a serem vistas, que elas possam ser discutidas de uma forma diferente, não a questão de onde eles estão. Essa era a minha contribuição e parabenizar o senhor pela vinda. Vereador Marcelo. Secretário Márcio, meu boa tarde. Eu gostaria só, secretário, de fazer um apelo também a Vossa Excelência, e reiterando o pedido do vereador Pedrão, de que a feira continue nesse local. Porque é o local da cidade com maior fluxo de pessoas, e o senhor tem conhecimento disso, e uma feira ela sobrevive disso, de pessoas, de vida, de circulação. E eu acho que Vossa Excelência deveria chamar a responsabilidade para o senhor, porque o senhor é que responde pela feira. E não deixar a Secretaria da Administração intervir nisso aí. Porque se o senhor fez o levantamento da feira, o senhor tem que saber se a feira... Eu acredito que é ali o local ideal para a feira. Então o senhor tem que chamar a Secretaria da Administração, se é a Secretaria da Administração que quer entrar nessa situação, que Vossa Excelência possa dizer, é o seguinte, a feira tem que ficar aqui, porque aqui é que uma feira vai sobreviver. Onde é que vai botar uma feira hoje na cidade? Então, ali é o local, as pessoas já conhecem, e o apelo da bancada do Partido Progressista que o senhor possa levar para o prefeito, que a feira possa continuar nesse local. O Herádio aqui, que hoje eu esqueci dele aqui, peço desculpa, Vossa Excelência. Fui um dos primeiros, mas serei o último, não tem problema. Cumprimento o secretário Márcio, que tem um grande trabalho a fazer na Secretaria de Cultura, mas eu acho que só se enfrenta dificuldades quando se tem uma boa relação. E vindo nessa casa, o secretário de Educação do município, Maurício, tem vindo diversas vezes a essa casa, e esperamos que você continue vindo a essa casa. Eu acho que aqui se tira as dificuldades, né? Procura ajustar as coisas em pró do município de Florianópolis. Eu acho que os artesãos são pessoas que precisam, sim, complementam renda familiar, até muito deles vive disso. Então, por isso, é importante que o secretário, que tem uma vivência já na administração pública, na polícia, que é um grande órgão desse Estado, foi, né, durante vários anos, tenho certeza que fará um trabalho que será bom para todos os artesãos e artesãs de Florianópolis. Muito obrigado. Godinho. Secretário Márcio, boa tarde, seja bem-vindo. Com a rapidez que o senhor veio, espero que se resolva essas questões referentes à Feira da Maricota. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. O senhor diz que é oferecido aos artesãos um certificado para dar a segurança a ele de que é artesão. E o mix de produtos, vocês têm um controle? Porque o que a gente não pode é daqui a pouco estar vendendo esse paninho de prato que tem nas sinaleiras e tratando isso como artesanato. Uma outra questão que eu quero lhe pedir é para que o senhor, ali quando se trata em Canasveira, nós fizemos um apelo na gestão passada para que a gente pudesse ser contemplado com uma feira. Canasveira é um dos balneários que recebe todos os turistas e que, inclusive, feirantes de outras regiões pudesse, na ausência de feirantes locais ali em si, e na falta de organização deles, que a gente possa ou procurar fazer um cadastro dos artesãos de Canasveiras, que eu conheço alguns, ou levar
alguém de outras regiões para Canasvieiras, porque hoje se briga pelo centro. Canasvieiras, dezembro, janeiro, fevereiro e março, é um centro onde passam todas as pessoas que vêm em busca do turismo aqui. Então eu lhe faço esse apelo para que a gente possa tirar da sua planilha ali o a definir e que a gente venha a definir, coisa que na gestão passada não se conseguiu, e que o senhor me explique como é que se conceitua o artesão hoje em função do mix de produtos. Mais 30 segundos. Obrigado. Vereador Dalmo. Senhor presidente, secretário Márcio, agradeço a participação. Eu acho que é muito esclarecedor sua vinda nesta casa. São vários assuntos, e o vereador Dinho já me contemplou com uma parte do produto que são vendidos. Na verdade, não é produto ser vendido, é produtos que são confeccionados pelos artesãos, porque eles não podem pegar material para vender, tem que produzir e vender. Eu vejo, secretário, o Rio Vermelho, por exemplo, e quem viaja para o norte do país, vê aquelas feiras tradicionais em pontos assim estratégicos. O Rio Vermelho tem observado, nós temos uma praça bonita, Praça Dona Loura, em frente à Igreja Católica, e que não está sendo utilizada para essa finalidade. E algumas pessoas, até mesmo os nativos, às vezes fazem uma reclamação, eu acho até que é prudente, estão fazendo uma feira dentro do pátio do posto de saúde. Eu acho que não é o lugar mais adequado, na minha avaliação, eu sou leigo no assunto, mas acho que não é o local adequado. E tem que ver, e eu queria perguntar ao senhor se existe exatamente uma diretoria organizada em todas essas comunidades, alguém de ponta, olha, eu sou responsável, ele fez esse contato com as pessoas, porque às vezes muitas pessoas se organizam e vão fazer tipo de uma feira, uma exposição de alguns produtos, e acaba pensando que aquilo ali é uma feira. Um dia está no local, um dia está no outro. Então, Rio Vermelho, eu já tive reclamação de algumas pessoas que o posto de saúde, por ser fechado, e trata de saúde, às vezes tem caixa de som, divulgando o movimento e tal ali, e as pessoas já têm assim, feito a reclamação a este vereador, que não seria o local mais adequado. Eu queria ver se eu podia conversar com as pessoas, nada contra o trabalho deles, mas pensando que fosse na praça seria o local mais adequado, o lugar mais visível, e não dentro de um pátio fechado de muro, porque eu acho que não combina muito bem. Mais 30 segundos. Obrigado, presidente. E reforçando que o produto a ser vendido é aquele que serão confeccionados por eles, e não trazer matérias, porque, como falou muito bem o vereador Dinho, às vezes pode vir material que não tem nada a ver com artesanato e acabando sendo vendido como fosse um ambulante. Obrigado pela sua vinda e meus parabéns. Vereadora Maria da Graça. Secretário Márcio, boa tarde. O senhor, como um homem com muita experiência no serviço público, eu não tenho dúvida que vai conseguir resolver todas essas contendas. Porque eu estava me lembrando agora, quando nos encontramos pela primeira vez lá no Parque do Rio Vermelho, o senhor teve que administrar 4 entidades, né? Polícia Ambiental, Fátima, IBAMA e mais uma organização não governamental. E o resultado foi harmônico e muito proveitoso, né? Com a construção daquela bela trilha que nos orgulha a todos. Mas o que eu queria lhe dizer é, mais que tudo, uma sugestão. O que nos falta aqui em Florianópolis é uma feira, algo que seja assim emblemático, que seja como o coração da cidade. Como, por exemplo, tem em Ipanema a Feira Hippie de Ipanema. Olha o nome dela, Hippie, porque ela existe há 60 anos. Eu, que sou carioca, eu me lembro dela pequenininha, criancinha. Ela está lá até hoje, no mesmo local, e é aquela miscelânea de tendências e se encontra tudo lá. E aquilo não vai morrer nunca. Em Porto Alegre tem o, como é que chama? Lá no Parque da Redenção, me ajudem, ai, meu Deus, que vai todo mundo, todo domingo, assim, é religioso, Brick da Redenção. Quem não vai no Brick da Redenção não sabe o que acontece na cidade. E eu acho que nos faz falta
aqui, e que não seria só de artesanatos, porque existe de tudo, tem antiguidades, tem doações de animais, tem uma série de produtos que fazem com que as pessoas que tenham interesses dos mais variados acorram lá, porque artesanato a gente compra uma coisinha, outra, e depois já não tem mais o que comprar, né? Então eu gostaria de deixar essa Mais 30 sugestão, segundos. e pode contar comigo para, no que eu puder, ajudar para tocar para frente esse projeto. Seria muito bom. Um ponto turístico a mais para nós. Obrigada. Vereador Lino, para encerrar. Bem, parabenizo, então, a vinda do secretário aqui, né, do Márcio. Eu só queria destacar, secretário, que não dá para colocar no mesmo nível a Secretaria da Cultura, que trabalha com conteúdo, com a carne, que eu digo, né, com as outras de meio, né, que é a administração, a SUSP, até o próprio GEOF, de certa forma, mas são meios para atingir um fim que é a cultura. Então, eu acho que o senhor tem que reivindicar a centralidade da cultura, da sua secretaria, em função dela que vê os demais. Por exemplo, se é importante, como a vereadora aqui, a Maria da Graça, levantou, a questão da Feira Hippie, por exemplo, é uma demanda que a sociedade clama. É em função disso que as outras secretarias funcionam. E não ficar no mesmo nível, entendeu? Porque senão dá essa confusão. Por exemplo, havemos um raciocínio burocrático de uma secretaria, que pode ter suas razões, ter uma regulamentação do espaço público, como é a SUSP, que é atropelando por cima da cultura. Então, acho que eu queria colocar isso. Segundo aspecto, bom, eu defendo a Maricota naquele lugar, viu? Que eles propuseram, inclusive, uma integração com o mercado público em termos de desconto. Você compra o produto no mercado e tem um desconto e vice-versa. Eles estão dispostos a fazer parceria. O mercado, que eu estou achando estranho, né? A outra questão é uma integração, desde a feira da cidade, lá do outro lado, que vem da parte leste, aos sábados, num grande corredor cultural que vai até, para além, até a Casa d'Água. Ou seja, um grande eixo cultural, integrando várias, para tirar essa dicotomia, ambulante, feira artesanal, não sei se entendeu, quer dizer, a IGOF e você podíamos trabalhar juntos, integrados, num grande eixo cultural, naquele eixo do aterro, que é a borda da antiga limite da orla, antes do aterro. Não sei se entendeu. Então, integrar não de uma forma fragmentada, que é uma bela iniciativa do lado de lá do César Souza, né, e que depois ficou desintegrado do conjunto. O outro, eu encaminhei, vereador Dinho, aquele projeto dos espaços públicos. Mais 30 segundos. Que ficou, que era para os bairros todos, para onde tivesse manifestações culturais. E se reduziu ao centro novamente. Então, eu gostaria que o senhor pudesse, Dinho, o vereador Dinho propõe que seja nos bairros, aqueles espaços culturais, junto com as feiras e outras atividades, pudesse integrar esse projeto, essa lei ser modificada e ampliar para os bairros, junto no conceito da feira, que o senhor está levantando. Mas a cultura é alma. Então, a sua secretaria é fundamental. Quero aqui também prestigiar o Claudinei, que já vinha há muito tempo nessa luta. Que se integrem os dois aí nesse trabalho, né, Ok, encerrado, Michael. 10 segundos aí. Senhor presidente, primeiro informar que, segundo informações que eu recebi, os links da TV Câmara pela internet e pela TV não estão funcionando. Segundo, eu queria apenas registrar algo que eu esqueci na minha primeira fala, que queria fazer um agradecimento agora ao vereador Claudinei, na época, na oportunidade, superintendente do GEOF, que foi quem startou a feira junto com a Ana Mercedes e com a equipe de locais lá em Carianos. Então, fazer um agradecimento, reconhecer esse trabalho do vereador Claudinei enquanto superintendente do GEOF e esperar que a gente possa dar continuidade a essa feira que está ainda na sua gênese lá, Coronel Márcio. Então, você e o Adalberto, se puderem dar essa atenção, ficaria muito grato. Obrigado. Com a palavra, secretário de Cultura e Esporte, vereador Márcio. Presidente, ainda bem que o senhor me alertou para anotar algumas coisas, mas mesmo assim eu tenho certeza que eu vou passar. Primeiro dizer o seguinte, é muito fácil tocar algo que foi já construído, pré-concebido, de maneira muito eficaz, que foi o caso do vereador Claudinei, que startou esse processo de ter o número de barracas hoje, que não é o suficiente, mas já atende de maneira bastante satisfatória todos os artesãos. Alguns vereadores, vereador Pedrão, vereador Lino, vereador Marcelo, vereador Maico, sempre enfatizando o apoio à Feira da Maricota. Assim, apoio à Feira da Maricota, na condição de secretário, não caberia bem, porque, na verdade, eu tenho que fazer aquilo que é certo. Eu faço baseado
na legislação vigente e de maneira adequada. Todas as feiras terão o mesmo tratamento isonômico e da melhor forma possível. E nós vamos tratar a Feira da Maricota como tratamos todas as outras, com muita responsabilidade. Quanto à questão do documento originado na Secretaria de Administração, muitos documentos são gerados numa secretaria e vão para outra. Isso não quer dizer que há uma ingerência de uma secretaria na outra, mas sim troca de informações e que precisa ser avaliados e tomada uma decisão. Todo o processo de decisão na Secretaria de Cultura é embasado em documentos. Não podemos simplesmente achar que a posição de uma secretaria ou outra vem interferir na decisão da Secretaria de Cultura. Acima de todos nós secretários existe um prefeito municipal, atuante, que todos os senhores sabem disso, responsável, que eu tenho a maior certeza, e que na hora de tomar decisão, nenhum de nós secretários tomamos decisão sem uma prévia análise do senhor prefeito Jean Loureiro. Tudo que nós estamos discutindo, o prefeito está ciente e tem conhecimento. E nós temos discutido, hoje, inclusive, mesmo em viagem, nós conversamos por telefone. O vereador Afrânio, quando questiona o coronel Abel, secretário Abel, como secretário adjunto e participante da comissão, porque a comissão de administração do mercado público, ela é composta por integrantes dos concessionários do mercado público e agentes públicos, entre eles o gerente do mercado público e o secretário adjunto, por nomeação. Então, ele acumula, sim, a função. Não há nenhum descabimento, porque é discutido entre eles. É que a formação é indicação do secretário de alguém. Eu, por exemplo, tenho um secretário adjunto que indico para várias comissões, da qual a minha secretaria precisa participar. Não há nenhuma anomalia, é um ato perfeito, legalmente aceito. Então, não há nenhum problema. Então, nós temos, quanto o vereador Dinho foi muito feliz quando falou sobre que tipo de produto é artesanato. Os senhores não têm ideia das discussões. Aí o vereador perguntou, eu vou ler o que diz a lei, para ninguém... Né? A lei municipal que os senhores aprovaram. A atividade artesanal é atividade de cunho cultural, econômico, transformação de matéria-prima em produto acabado. Predominantemente manufatureira, executada em oficina doméstica ou não. E aí, senhores, isso inclui a culinária, que é uma das grandes discussões do assunto. E pela lei também, culinária envolve toda atividade culinária feita em casa, não industrial, e que ela pode ser da cultura local, nacional e internacional. Me diga uma comida que não faz parte da cultura de um povo. Não existe. Todas elas fazem parte de uma cultura de um povo. Permite uma parte, escapou nessa direção, é que me escapou, que está aqui, inclusive, a Solange Adão, e nós estamos demandando a população negra, as organizações, movimentos negros, estão reivindicando a feira para essa população, que já foi conversado com o GOF. Então, eu queria aqui poder incorporar essa dimensão do povo, da população de Florianópolis. Vereador, muito obrigado, porque não cabe ao IGOF essa feira, mas nós já estamos discutindo e já construímos a feira, ela vai acontecer na escadaria do Rosário, da Igreja do Rosário, que é uma igreja predominantemente negra, né, de cunho da cultura afrodescendente, e que nós já estamos conversando, falamos com o ex-vereador, meu professor Márcio Souza, participação do JB, funcionário efetivo da Prefeitura Municipal. Nós já estamos construindo essa feira e nós queremos colocar ali na descida da escadaria da Igreja do Rosário, da Nossa Senhora do Rosário, por ser emblemática, por ser um espaço que é predominantemente da cultura negra. Nós já estamos fazendo, vereador. Obrigado. Nós também, vereador Dinho, nós estamos tomando cuidado com esse mix, o que vem. Ora, nós temos certas atividades que não se encaixam na atividade de artesanato, e nós não vamos permitir. Isso é para preservar o artesão, não é para proibir, é para preservar. Artesanato é artesanato. Outras vendas obedecem outros regramentos, que não esse. E nós temos que respeitar a lei. E nós vamos fazer. Não vamos nos omitir ou ser omissos no que é nosso dever de ofício. O vereador Dinho também nos perguntou
sobre a Secretaria de Cultura, né? Então diz o seguinte: a Secretaria de Cultura passa a ser o órgão responsável pela administração das feiras de atividade artesanal e contará com o apoio da Comissão de Feiras e Comissão de Avaliação de Vistorias. Nós, depois de todo esse inventário que nós fizemos, nós agora vamos constituir as comissões que têm a participação das feiras para que nós possamos trabalhar juntos. E nós temos alguns problemas, senhores, enquanto vendendo material, por exemplo, adquirido no Paraguai, dentro de uma feira de artesanato. Nós não vamos permitir. Tem outros espaços destinados a esse tipo de atividade. Então, nós temos sido muito criteriosos nisso, para preservar a atividade do artesão. Márcio, uma parte. Por favor. Eu gostaria só de fazer mais um questionamento, tinha saído, se me permite. Na atual conjuntura, só voltando ao tema da Maricota, pela Secretaria de Cultura, a Feira da Maricota continua ou ela sai? Nesse atual estágio, considerando o documento do Abel. Vereador, tudo nós vamos esbarrar em posicionamentos legais. Eu não posso colocar uma feira numa área de patrimônio histórico, porque o IFAM vai me questionar, a lei não permite. Eu não posso colocar uma feira em cima de uma via pública. Não, sim, o que eu quero que os senhores entendam é que eu tenho que cumprir os regramentos. E nós não estamos, neste caso, discutindo na Secretaria de Cultura a legalidade das áreas, porque não nos cabe. Tem outras secretarias que têm essa atribuição. Nós nos posicionamos, enquanto Secretaria de Cultura, no que a lei nos determina. Isso nós fizemos. É óbvio que a nossa posição, enquanto Secretaria da Cultura, ela tem um peso, sim, e que nós entendemos que e que deve ter a Feira da Maricota, organizada dentro de regramentos claros, porque se nós não tivermos isso, amanhã nós teremos um grande problema, e isso vai continuar. O vereador Dinho também me perguntou sobre a certificação. Esse certificado foi uma forma que nós encontramos de melhorar esse contato nosso com o artesão, mesmo porque existe a obrigatoriedade pela lei federal que todo artesão deva ter uma carteira nacional de artesão, que é o que diz que ele pode atuar nessas feiras. Então, nós vamos obedecer a isso. Secretário, com relação ao que o senhor falou sobre a pessoa comprar no Paraguai, quando nós estivemos ali à frente do IGEOF, nós identificamos muito material vindo da 25 de março. E na época nós fizemos um levantamento e uma reavaliação de todas as feiras de Florianópolis. Porque tinha muitos artesãos que não podiam expor o seu produto, que não tinha vaga, que a feira também não pode ir colocando todo mundo, que daqui a pouco a cidade está tomada, só de feira. E às vezes aquele artesão verdadeiro não podia expor porque lá tinha um que buscava na 25 e não podia sair porque estava ali há 10 anos. Então, eu acho que essa reavaliação é importantíssima justamente nessa parte do certificado. O vereador Claudinei foi muito feliz nessa colocação, porque esse artesão que não vende o artesanato e vende qualquer outro produto e está há 10 anos, ele vai bater nesta casa e pedir para os senhores vereadores defender a causa e apoiar esse procedimento. E que, de certa forma, nos dificulta em fazer aquilo que é legal. Então, nós queremos o apoio desta casa, para que os senhores nos ajudem também a fazer aquilo que é legal, o que é melhor para a cidade de Florianópolis. Quanto ao vereador Dalmo, que nos fez uma sugestão, será acatada, nós vamos discutir, nós vamos visitar novamente a Feira do Rio Vermelho, para que nós possamos, conjuntamente, decidir. Só para encerrar, meu presidente, a vereadora Maria da Graça, muito obrigado, vereadora, pela sua colocação. E eu cito outras feiras. San Telmo, em Buenos Aires. Milão, em Milão, que é maravilhosa, que toma uma praça inteira. A Feira de Curitiba, maravilhosa. A senhora tem razão. Nos falta uma grande feira que traga o visitante, que venha de outra cidade para nos visitar. Mas isso, junto com os nossos presidentes de feiras, que nos ajudam a administrar, nós podemos construir isso. No aniversário de Florianópolis, no dia 23 de abril, nós fizemos uma feira, de março, 23 de março, nós fizemos uma feira
com 102 expositores no Largo da Alfândega, que foi belíssima. Lamentavelmente choveu, mas teve um efeito muito bom. Nós estamos propondo, por exemplo, a Alfândega tem a feira terça, quarta, sexta e sábado, que é Hortifrutigranjeiros. Segunda, quinta e domingo, nada acontece no Largo da Alfândega. Poderia ser um bom espaço. Obrigado, presidente. Obrigado aos senhores vereadores. Obrigado ao vindo do secretário. É sempre atencioso e nos explanou alguma coisa das feiras. Muito obrigado. Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Roberto Catumi. Senhor presidente. Questão de ordem também. Senhor presidente, eu acredito, conforme a gente fez ontem, né, peço a atenção dos senhores vereadores, que nós possamos votar em bloco o número 2, que requer uma frente parlamentar, o 3, o 4 do vereador Pedrão, que já aceitou, que é com a presença do secretário do Continente, e fazendo um convite ao prefeito, se ele quiser participar, já acertei com o vereador Pedrão, o 5º do vereador... O 4 retira o prefeito, é isso? Isso. Tá. O 5º do vereador Lino, que trata sobre a ocupação lá da Praia da Saudade. O 8 do vereador Bruno. O 9 não pode ser votado e o 10 porque o vereador Leila não se encontra. O 12 do vereador Renato da Farmácia já vai pedir a retirada. O 12. 12 o vereador vai retirar porque já é matéria vencida. O 13 do vereador Pedrão. Para votar. Para votar. O 15, o vereador Tiago Silva vai retirar o regime de urgência. O Não. É? Não. O 15 vamos votar. O 17 nós vamos votar. O do vereador 18. Pedrão. O 18 do vereador Fábio. O 19 requer o envio do vereador Tiago. O 21 do vereador Maicon Costa. O 22 do vereador Maicon Costa. O 24 o vereador Tiago Silva vai retirar. Perfeito, vereador Tiago? E o 25 e 26 do vereador Tiago. Pela ordem, senhor presidente. Solicito, senhor presidente, que ok, esse requerimento possa ser colocado em votação do plenário. Só passando aqui, vereador Pedrão, requerimento número 4. Vereador Pedrão está no plenário? O senhor concordou em tirar o prefeito? Ao secretário. Ok. Questão de ordem. Vereador Renato da Farmácia. Questão de ordem também. O senhor retira o requerimento número 12? Arquiva? Arquivo 12, porque já teve uma lei que complementou. Ok. Vereador Tiago Silva, o senhor arquiva o requerimento número 24? Ok. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Não. Então, vamos... Antes da votação, eu tenho questionamento, senhor presidente. Qual o questionamento, vereador? Senhor presidente, na tarde de hoje eu tive com a assessoria técnica dessa casa, conversando sobre um requerimento de minha autoria que foi aprovado ontem, que é sobre as consolidações das leis. E aí até conversamos com a assessoria sobre o requerimento do vereador Bruno, número 8. É que existe nessa casa a lei do professor Matheus Felipe, na qual exige a consolidação de todas as leis. E a lei não estava sendo cumprida, e na data de ontem foi aprovado um requerimento. O requerimento atende por completo o requerimento do vereador Bruno. Então, eu solicito, se de repente o vereador Bruno aceita, eu coloco o meu requerimento que foi aprovado ontem, como de autoria minha e do vereador Bruno, e já atende em conjunto uma só, para não ficar dois requerimentos do mesmo assunto. Pela ordem, posso? Sim, pela ordem. Então, vereador, na verdade a autoria é o que menos me preocupa aí. Eu só... Só para o vereador Nitinho, o requerimento do vereador Bruno não é pela consolidação. É uma análise das leis que... Isso, eu ia falar sobre isso. É igual. A não ser que seja uma comissão, que a gente monte uma comissão por consolidação e análise das leis. Pode misturar os dois méritos. Questão então. de ordem, presidente. Só para completar, vereador, senhor presidente. Só um pouquinho, Pedrão, só um pouquinho. É só porque já foi aprovado a comissão, senhor presidente. Até o vereador Bruno. Gostaria só de encaminhar aqui, senhor presidente. Só atenção, plenário, só atenção. Tem
tem já a montagem de uma comissão, já determinada pelo presidente, e desde a legislatura passada, que já teve essa comissão. Então, no primeiro mês, nós solicitamos via memorando que fosse retomada a comissão de compilação e consolidação das leis. Então, basta um simples ato da presidência de fazer a montagem. E já tive reunião com o presidente, que está aqui, pode relembrar ao plenário. Nós tivemos uma reunião e essa comissão deve vir já para a próxima semana, mais tardar na outra, porque designa, inclusive, servidores aqui da Câmara, que já fazem, como é o caso da Edmar e do Tavinho, e de tantos outros, do Cizinho, que já trabalharam também nesse setor de compilação e consolidação das leis, para a retomada. E, salvo engano, na comissão que nós tínhamos, eram 5 vereadores compostos. Então, é só dar continuidade, que até o presente momento não foi. Então, acredito que não há necessidade de aprovação do requerimento, e sim proceder, de fato, à montagem da comissão. Porque aí os partidos políticos podem fazer as indicações, os líderes de bancada, dos vereadores que fazem parte. Pelosi, Catume. Vereador, é o seguinte, quem vai fazer, eu acredito que nós podemos aprovar os requerimentos e a pensar tudo nesse lado da comissão, que não vai mudar nada, entendeu? Nós aprovamos os requerimentos, o vereador Milton já aprovou ontem, e com a comissão, né, os vereadores que vão ter interesse vão estar na comissão. Outro, eu acabei de ser informado pelo... Senhor presidente, eu também quero pedir ao vereador Jefferson, eu tive a informação pelo vereador Renato, que o projeto de 16972 já passou pela comissão, já está apto para vir a plenário. Eu ia perguntar isso, porque o meu requerimento há 2 semanas para ser votado e não... Então, acho que Vossa Excelência pode também retirar, porque já está apto e na segunda-feira já vem para a plenário. Qual o requerimento, vereador? Segunda-feira está no plenário? Isso, é o primeiro. Pode arquivar também, Jefferson? Eu acho que não custa nada aprovar, né? É que ele já está pronto e vem votar. Presidente, Vereador, só um pouco. Vereador Jefferson, o que o senhor... O requerimento é seu. Segunda-feira esse projeto está no plenário? Sim, já está pronto, já saiu da comissão. Nós colocamos, o vereador Jefferson. Vamos, se for compromisso de colocar... Vamos aprovar e aí segunda-feira a gente vê. Então vamos lá. Coloca o requerimento do vereador Catume em plenário. Vereadores concordam, vereadores concordam, aprovado. Leitura dos requerimentos selecionados. Eu vou ler aqui, vou ler aqui para ser mais rápido. Não, só fala um número. Só o requerimento número 1. Só fala Sim. O 1, o 2, o 3, o 4, sem o prefeito, o 5, o 8, o 13, o 15, o 17, o 18, o 19, o 21, o 22, o 25 e o 26. Discussão e votação em bloco. Questão de ordem, senhor presidente. Vereadores concordam? Não entendi por que excluíram a minha proposta de comissão especial. Está fora o ponto 17. Não entendi. Não, esses nós vamos discutir e votar em bloco. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Bota em votação. Questão de ordem. Discussão e votação em bloco. Presidente, eu me inscrevi para discutir, estou aqui levantando. Eu só gostaria de questionar, senhor presidente, para não abrir, senhor presidente, para não ter que abrir uma discussão, por isso que solicitei a questão de ordem, eu gostaria de uma maior compreensão do requerimento número 8, porque o termo utilizado pelo vereador Bruno Souza diz sobre incontáveis leis inócuas e inertes vigentes na capital. Nós vamos a pensar... Eu gostaria de entender se tem relação com... Nós vamos a pensar o requerimento do vereador Bruno Souza e do vereador Mitim, que foi aprovado no dia de ontem, à comissão que a gente já tinha na legislatura passada, a qual eu também fazia parte. Não é essa questão de pensar para não parecer que é pai de criança, não quero isso. Eu quero saber qual que é o real objetivo. Daí até o Bruno Souza pode nos explicar, vereador. Melhor explicando, vereador Pedrão. A lei que está aprovada na casa, ela faz as duas coisas, a consolidação e a verificação das leis que estão em vigência, inertes ou não. Então, a lei aprovada, na qual o meu requerimento está pedindo para que seja cumprida, vai atender o requerimento dos 2 vereadores, tanto a comissão que já está em formação. Então, não tem problema nenhum votar o do Bruno ou não votar, eu acho que pode aprovar o do Bruno, que vai atender da mesma forma. Então vai dentro da compilação e consolidação das leis. Isso. Esse é o foco, Bruno. Isso, Bruno.
É isso. Vereadores concordam, vereadores que se encontram, aprovado. Em votação, os requerimentos... Em bloco. Os requerimentos foram selecionados aqui. Vereadores concordam, vereadores que se encontram, aprovado. Peço ao primeiro secretário leitura do 6º requerimento da pauta. Requerimento de autoria de vários senhores vereadores requer a realização de 5 audiências públicas regionalizadas, Sul, Norte, Leste, Centro e Continente, para assegurar a participação popular da transparência de emendas ao projeto de lei complementar que institucionará o plano diretor do município de Florianópolis. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Deu. Não estou colocando ninguém. Vai, vereador Lino, 5 minutos. Não dá. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público que nos assiste e aos telespectadores, essa iniciativa partiu da bancada do PSOL de quando chegar aqui na casa, que é isso que eu estou entendendo, se promoveria não aquelas audiências públicas tradicionais, de uma só, que não sei se vocês sabem como é que funciona a audiência pública, tanto da prefeitura como daqui, que fica uma noite na LESC, tem aquela apresentação inicial do plano diretor, 1h30, aí tem 60 falas. E aí fica 2 minutos para cada um falar, e aquela loucura, a gente não consegue fechar, sistematizar tudo isso. O que força uma segunda audiência pública. Então, o que eu entendi, que eu estou apoiando a proposta do PSOL, é no sentido de regionalizar estas audiências, né, com 5. 5 é um número que está sugerindo 5. Isso é o mínimo. Até podia chegar às 13. Mas o 5 é o mínimo para ter, porque já que a ilha é muito espalhada, polinucleada, era a ideia de levar para isso. Então, é mais para aperfeiçoamento da matéria que chega aqui. Não é para começar tudo de novo. É, no mínimo, parte do que já foi feito pelas comunidades, chega aqui com a sociedade organizada, e aí aqui aperfeiçoa a matéria baseada nas 5 regiões. Pode ser 6, pode ser 7, eu não sei. Mas isso viu, gente, isso é a sugestão, que, aliás, está articulado com outro ponto que eu levanto aqui, que é o ponto 17. Assim como várias vezes, insistentemente levantaram aqui, quando não aceitaram a proposta de frente parlamentar, o Dalmo é um, né? A comissão especial, eu estou colocando agora aqui, vereador Dalmo, quando chegar aqui na casa, aciona uma comissão especial que faria essa coordenação, entendeu? Mas está no outro ponto. Mas podiam ser articulados o ponto 17 com esse ponto da pauta agora 6. Mas é importante isso. O ideal seria que, claro, é o assunto de as 8 comissões vão ter que tratar o plano diretor, mas a ideia de fazer uma articulação comissão especial no ponto 17 é para dar essa integração transversal. Bom, aí, mas o requerimento que nos chama aqui é isso, é no mínimo regionalizar, mas já sei que vai acontecer, já tem experiência disso. Então, no sentido de captar o sentimento, por exemplo, o Ratones tem uma vocação muito ambiental, né? A parte central, só essa parte aqui tem metade da população, só essa parte. A parte da parte central da ilha. Na parte continental, 130, 140 mil habitantes, aquilo é uma cidade à parte. Ao norte da ilha é uma outra cidade, como bem aqui o vereador Dinho já falou várias vezes. Então, por essa característica específica, mereceria dialogar com essas regiões, com a natureza dessas regiões, populacional, ambiental, cultural, como é Santo Antônio, né? É nesse sentido o espírito da proposta. Agora, claro, quando chegar aqui, a gente pode aperfeiçoar esse mecanismo, aumentando audiências públicas ou até diminuindo. Mas é uma referência para já colocar quando aqui começar o processo. É isso a ideia, tá certo? Não sair daquela visão tradicional de uma audiência pública, numa noite, 1h30, falando de 60 pessoas. Então é isso, basicamente. Obrigado. Obrigado. Próximo vereador, na verdade sou vereador Afrânio. 5 minutos. Depois, vereador Catumi. Vereador Milton. Oi? Mas eu vou ter que defender o... Tá. Só vai falar o vereador Afrânio e o vereador Catumi, está encerrado a ordem do prolongamento.
e fica para amanhã, para a próxima sessão. Certo? Perfeitamente. Vereador Afrânio, 5 minutos. Vereador Afrânio, 5 minutos. Atenção, vereadores. Tem vereador na tribuna. Bem, colegas vereadores, eu quero acrescentar aqui nas palavras do vereador Lino, plena concordância, mas dizer o seguinte: nós tivemos, por ocasião da aprovação do plano diretor da vez passada, o que se tornou essa lei, a 482, nós tivemos uma experiência aqui na Câmara de Vereadores que nós precisamos tirar lições e aprendizagem. Quando o prefeito César Souza resolveu ligar o Caterpillar, destituiu o núcleo gestor, mandou o projeto para casa, aqui para a Câmara de Vereadores, nós fizemos uma bela audiência pública, em termos de quantidade de pessoas, quase 1000 pessoas, no auditório Antonieta de Barros, lá na Assembleia Legislativa. E ficou presente, quem saiu dali, percebeu o seguinte: a vontade de muita gente em querer conhecer a sua situação. Como é que fica, era a pergunta que mais se tinha lá, como é que fica a situação, como é que fica a rua tal, como é que fica a lagoa não sei o quê. Todo mundo queria saber. Eram mais de 1000 pessoas e nós fizemos uma audiência pública e não foi legal. Não foi legal. Porque começou 7 da noite, passou da meia-noite, varamos a madrugada, e saiu muita gente descontente, porque não houve a oportunidade. Essa ideia é simplesmente reconhecer a realidade do município. Pode vir, o vereador Catume certamente vai vir aqui e vai dizer: não, mas não é o momento, não sei o quê, etc. Aqui vai tentar fazer uma mediação para... Mas eu quero dizer o seguinte: o importante é, desde já, a gente entender que quando o plano diretor chegar na Câmara de Vereadores, a gente tem que estar aberto, desprovido, desarmado, para poder democratizar o máximo possível esse debate dentro do Poder Legislativo. O senhor dá uma parte, vereador Afrânio? Pois não, vereador Tiago. Vereador Afrânio, eu defendo uma comissão especial, não uma frente parlamentar. Uma comissão especial do plano diretor, com presidente e relator. Por quê, vereador Afrânio? Porque, no meu entendimento, esse plano que, se chegar na casa esse ano, que eu acredito que não vai chegar, essa comissão ela vai ter a importância de trazer para o plenário o relatório do relator dessa comissão. Ok. É uma comissão que pode ser... Veja só, nós precisamos entender, vereador Tiago, essa é uma proposta que precisa ser amadurecida, mas o que nós queremos é dizer o seguinte: aqui na Câmara de Vereadores, que é o espaço último decisório, porque é onde vai se constituir a lei, nós precisamos ficar à vontade, abrir o espaço, arejar esse debate. Fazer uma audiência pro forma. 1000 pessoas agoniadas, ansiosas, querendo saber. E por mais competência que possa ter o presidente do IPUF, não reúne condições em uma audiência para tirar tanta dúvida técnica, às vezes muito particularistas, muito... Então, precisa ter uma relação ampla com toda a cidade. Por isso a ideia de segmentar em audiências regionais, ao invés de ter uma audiência central, em audiências regionais, significa descentralizar, abrir artérias para
se compreender melhor o objetivo do plano diretor, o que se pretende com o planejamento da cidade, e fazer convencimentos e construção de consensos, inclusive socialmente falando, para não ser uma matéria de dentro do legislativo para fora. Ao contrário, que seja ela interativa, seja aberta, seja democrática, que o cidadão se senta, obrigado, que o cidadão se senta representado, e quando tiver que dizer um não, seja um não que o convença no sentido da discordância de opinião, e não porque não deu tempo. Ah, porque não deu tempo então é um não. Não pode ser assim. Então a ideia é abrir canal de diálogo com a sociedade, é nesse sentido que vai a proposta. Obrigado. Solicito o vereador Dinho para tomar a presidência, que esse vereador vai fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Bom, vereadora Frânio, peço a sua atenção. E vereador Lino, acho a proposta maravilhosa. Não vou votar agora. Mas eu pergunto uma coisa. Voto sim, quando o plano chegar aqui, qual o valor dessas audiências? Primeiro, nós vamos acatar o que a comunidade lá decidir? Ou vão fazer como estão fazendo, enganando o povo que está indo nas audiências, vereador Renato, levando seu papel assinado, pedindo que seja analisado o seu pedido, é aprovado na audiência, e um tal de comitê gestor, comandado por 4, 5, chega lá e pum! Quero saber qual é o grau de comprometimento dos vereadores desta casa. Por isso o vereador Maico quis inverter para a audiência, ao invés de audiência pública, reunião ampliada, esse assunto vem ao encontro do seu requerimento, que é o quê? Descontentamento das comunidades que aprovaram, estou certo, vereador Maico, lá no bairro, e não está contemplado no plano. Concede uma parte, vereador. Só deixa eu terminar. Obrigado. Certo? Então eu quero saber isso. É 4 audiências para enganar o povo? Ou é audiência para dizer o que vocês decidirem, nós somos representantes de vocês, nós vamos aprovar com emenda se for necessário. Quero saber se é isso. É isso, uma parte. Se for para fazer audiência, para brincar com o povo, para depois dizer que nós temos que mandar para esse tal de comitê gestor aí, que é 4, 5, eu não aprovo. Eu quero sim audiência séria, audiência vereadora, Renato, que o cidadão da Lagoa perdeu 2 horas lá, levou o seu convencimento à Assembleia e eles aceitaram, que foi aceitado, esta casa tem que aceitar. É isso que eu quero saber. Aí eu voto, vereador Bruno. Eu não vou fazer audiência pública enganando o povo. Eu não vou. É isso. Vereador, uma parte. Rapidamente. Bom, estava o Maico na frente. Mas o Maico já me explicou. Exatamente, vereador. É nessa direção. Por quê? O que chegar aqui na casa é um anteprojeto que o Executivo / IPUF trarão para cá. E que tem que respeitar as diretrizes. Então, chegando aqui, nós vamos ter que ter na mesma linha do que veio do Executivo. Não. Entendeu? Se o Executivo... Não, é isso. Tá. Nós vamos referendar aquilo que veio das comunidades. Então tá ótimo. Não, é isso. Tá? Não mais que isso. Porque não está sendo feito. Não, tem que precisar do 4, requerimento. 5 aí do comitê gestor é que, é verde, aprova. É residência, tira fora. Eu vou aprovar esse requerimento, não hoje, me comprometo, quando chegar aqui o plano diretor, eu quero as audiências nos bairros. O senhor pode ter meu compromisso. Mas audiência, vereador Marcelo, que o povo dos ingleses participar e deliberar, esta casa não tenha medo de comitê gestor, de sei lá o que for, para valer. O senhor dá uma parte, entendeu? vereador Catumi. Porque enganar o povo, só um minuto, enganar o povo com audiência pública, sem validade, não. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Catumi. Só rapidamente, vereador. Vereador Catumi, mas essas audiências só posteriormente Sim, à chegada do quando plano. chegar, foi isso que com eu a falei. chegada do plano. Isso. Vereador Marcelo. Vereador Catumi,
Vossa Excelência tem toda a razão. Eu participei nos ingleses de 2 audiências públicas, fui feito de idiota, fui lá, ouvi a comunidade, foi protocolado vários documentos e nada disso foi contemplado. Então, ou seja, que plano participativo é esse? Feito dentro de um gabinete? Então essas audiências públicas têm que acontecer e realmente ser atendida a reivindicação da comunidade. Uma parte, a parte, vereador Catume. Vereador Catume, eu participo da elaboração do plano diretor desde antes de 2014. Sim. Se pode olhar lá no decreto que está como representante de entidade o meu nome. E o plano diretor que vem hoje, que está sendo apresentado hoje, não bate nada com aquele que estava sendo discutido no passado. O senhor perdeu o seu tempo. Exato. Foi feito de bobo. Exato. Então esta casa, vereadora Frane, certo? Nós 23 vereadores, Mais 30 segundos, vereador. Nós 23 vereadores temos que ter a palavra. Vereador Herádio, a audiência feita no Conselho Comunitário da Costeira, o povo da Costeira resolveu aprovar aquele plano, que os 23 aqui sejam corajosos e digam contrário à MP, contrário ao que for, porque nós somos representantes do povo e é pelo povo que nós estamos aqui. Vereadores, encerrou o tempo. Encerrou o tempo de discussão de requerimentos. Em votar. Não havendo mais quem queira discutir. Senhor presidente. Eu quero discutir, presidente. Ficam inscritos para o dia para uma questão de ordem. Vereador, silêncio. Vereador Dinho, vereador Dalmo, vereador Fábio, vereador Jefferson, vereador Marcelo, Miltinho. Questão de ordem, senhor presidente. Maicon, Pedrão, Renato. Inscritos para segunda-feira. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tá, então encerrado... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Pedrão. E Bruno Souza também. Senhor presidente, eu ouvi, não vou fazer comentário aqui, mas vou fazer uma sugestão ao autor, mas vou citar, se me permite, vereador Catume, a sua fala em tribuna, dizendo que se essas audiências realmente tiverem que acontecer, devem ser de uma forma séria. E então eu sugiro até ao vereador Lino Pérez que possa modificar um pouco a redação do requerimento, incluindo aqueles órgãos que fazem parte hoje, técnicos, da construção do plano diretor, a exemplo do IPUF, Floran, SMDU, para participarem desta comissão e da audiência pública, das audiências públicas. Porque essas audiências, elas de fato devem acontecer pelo parlamento, na minha visão, e com a participação, vereador João Luiz, dos órgãos que estão construindo, os ambientais, Floran, de planejamento urbano e PUF, e o de desenvolvimento urbano, que é a SMDU. São os 3 órgãos principais para debaterem. Sem contar a Secretaria de Saneamento, Habitação e por aí vai. Ok. Questão de ordem, senhor presidente. Esses órgãos são obrigados a comparecer nas audiências. Questão de ordem, vereador Maicon. Senhor presidente, eu só... Todos aqui sabem que muitas vezes eu tenho divergência com o vereador Catume, mas hoje eu realmente tenho que aplaudir sua fala, vereador, que foi uma fala bastante corajosa e eu tenho esse mesmo sentimento que nós somos feitos de palhaço, muitas vezes, as comunidades, como representante comunitário, por determinações, muitas vezes, de alguém que só fica com a bunda na cadeira e não conhece a realidade das comunidades. Então, desta forma, vereador presidente, eu gostaria de solicitar o registro na íntegra das falas do vereador Catume, frisado em itálico e negrito. Por gentileza. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico da presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Roberto Catume. Enquanto os senhores vereadores façam o registro da sua presença, eu faço um requerimento para que seja incluído na pauta de hoje o PL 17088, o PR 02028 e o PR 02027. Todos os 2 PRs são resoluções da mesa que tratam sobre o reajuste dos servidores e os vales de alimentação. Ok, faço o requerimento em plenário, os vereadores concordam, menções contam, aprovado. Solicito aos primeiros secretários a leitura do primeiro projeto da ordem do dia. Projeto de Lei 16.976 de 2017 do vereador Herádio. Institui o Dia do Combate à Violência ao Taxista.
Pareceres favoráveis. Em segunda discussão, projeto. Não havendo que queira discutido, por encerrada a discussão. Em segunda votação, projeto. Vereadores concordam, se contam, aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura de segundo projeto do dia. Projeto de lei 16.445/2015 do vereador Marcelo da Intendência. Denomina creche municipal Maria Helena da Silva, localizado no distrito dos Ingleses do Rio Vermelho. Pareceres contrários da Comissão de Constituição e Justiça. Em discurso. Esse projeto ele tem o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. O segundo projeto, que é o projeto do vereador Marcelo. Em discussão única, o parecer contrário da Comissão de Justiça. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em votação única, o parecer contrário da Comissão de Justiça. Os vereadores concordam, apenas com desconto, aprovado. O projeto está arquivado. A leitura do terceiro projeto da pauta, da moção. Moção 028/2017 do vereador Tiago Silva, de apoio ao projeto de emenda constitucional 64/2016, que inclui o crime de estupro no rol de condutas típicas imprescritíveis, previsto no artigo 5º, inciso 17º. 17º da Lei da Constituição Federal. Em discussão única a moção, não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em votação única a moção. Os vereadores concordam, apenas com desconto, aprovado. Solicito ao presidente da Comissão de Justiça o ato do referendo do primeiro projeto. Vice-presidente. De acordo. De acordo. Coloco os projetos que o vereador Roberto Catume em votação. O primeiro projeto. Primeiro projeto é o PL 17088/2017. Concede revisão geral anual dos subsídios dos vereadores, do vencimento dos servidores efetivos e comissionados. Câmara Municipal de Florianópolis no valor das funções gratificadas e demais vantagens. Ele tem uma emenda. Presidente. Quero colocar em votação a emenda. Presidente. Só um pouquinho, vereador Tiago. A emenda, os vencimentos de servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Florianópolis, os valores das funções gratificadas e demais vantagens, ficam autorizados o 4,08%, correspondente à inflação apontada pelo IPCA no período de maio de 2016 a abril de 2017. Ok, em votação a emenda, os vereadores concordam, com contra, aprovado. Em votação o projeto, com a emenda incorporada, os vereadores concordam, com contra, aprovado. Em votação, PR 2028/2017. Em votação, o PR, vereadores concordam, com contra, aprovado. Em votação, PR 2027/2017. Coloco em votação, vereadores concordam, com contra, aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura do quarto projeto da pauta. Moção. Moção 029/2017 do vereador Tiago Silva, de aplauso à dona Osmarina pelos relevantes trabalhos de cunho social executados em favor dos idosos e pela passagem do Dia Mundial contra a Violência de Pessoa Idosa. Em discussão, única moção, não havendo que queira discutir, por encerrada a discussão. Em votação, única moção, os vereadores concordam, com contra, aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura do quinto projeto. Moção projeto. 030/2017 do vereador Tiago Silva, de apoio à proposta do registro da Festa do Divino do Espírito Santo como bem cultural e material de Santa Catarina, protocolizado na Fundação Catarinense de Cultura pela Irmandade do Divino do Espírito Santo, em 23 de maio de 2017. Em discussão, única moção, não havendo que queira discutir, por encerrada a discussão. Em votação, única moção, vereadores concordam, com se encontram, aprovado. Solicito ao presidente da Comissão de Justiça o ato do referendo desses projetos aqui do PR 02020. Tem segunda votação, Encerrado a ordem do dia, pergunto ao senhor segundo secretário se existe algum vereador inscrito de explicações pessoais. Um outro para aprovar essa... Faz extraordinário. Vereadores, eu faço um requerimento em plenário para que possamos votar os projetos aqui em segunda votação. Solicito a convocação da sessão extraordinária. Os vereadores concordam. Mas tem que abrir mão das explicações pessoais. Eu suspendo a sessão por 2 minutos. Só um pouquinho. Suspendo a sessão por 2 minutos.